Na aula de hoje, a gente vai falar a respeito da comunicação eficiente entre o casal. Eu quero trazer para vocês aqui que pode parecer um conceito de submissão, mas não é submissão de fato que eu quero trazer por volta da organização, e sim uma maneira que traga menos estresse para a pessoa que almeja mudança. Geralmente, quem almeja mudança é a mulher, né? Geralmente a gente quer ter uma vida meramente confortável, uma vida meramente linear, mais do que o homem. O homem, na sua grande maioria, ele não se preocupa com isso, certo? Por isso é que até, numa grande maioria, o estereótipo da mulher, ele é visto como a estressada, a que fala muito, a que isso, a que aquilo outro. Enquanto o homem é aquele deixa disso, quer falar com os colegas, é de poucas palavras, não escuta o que a mulher fala e tudo mais. Então, uma comunicação eficiente, ela vai se dar acerca daquele que quer a mudança. Então, por hora, eu vou falar aqui para mulheres, né? Mas eu sei que esse canal aqui, ele pode, daqui a um tempo, sei lá, né, ter homens aqui que queiram realmente a mudança da própria mulher. Bom, se você chegou até aqui, eu presumo que você seja o resultado de tudo que vem acontecendo dentro da tua relação. Ou seja, devem haver brigas, ou discussões, ou desentendimento, ou dentro dessa relação não há ali uma comunicação eficiente. Então, se está acontecendo alguma falha nessa comunicação, é resultado da repetição daquilo que veio acontecendo de lá para cá, para deixar chegar a esse ponto. Então, o que eu vou falar aqui é algo que pode soar uma submissão, mas não é de fato o que eu quero trazer para vocês, mas sim um mecanismo inverso para que você tenha um outro tipo de resultado. Eu não estou aqui pontuando o que é certo e o que é errado, né? Às vezes você quer falar alguma coisa porque o teu esposo ele errou dentro do que ele fez, só que eu acho que o que você precisa pontuar melhor ali não é a comunicação de fato, mas a tua intenção no resultado dessa comunicação, certo? Então, por exemplo, por mais que o teu marido tenha errado, né? Cíntia, mas poxa, ele errou. Eu quero falar para que ele entenda de fato que ele errou. Beleza, ele errou. Só que a maneira que você vai falar pode fazer com que o resultado não seja o esperado. Ah, Cíntia, então peraí. Ele que errou, aí eu que vou ter que escolher a maneira de mudar, o jeito que eu vou falar, não seria certo ele não errar? Gente, isso é o que seria certo num conto de fadas. O certo era ele não errar. A gente sabe disso. Só que você não quer permanecer com essa história? O que está acontecendo na tua vida hoje não é o resultado do que repetidamente veio acontecendo para chegar nesse ponto? Então, se você quer permanecer nessa história e o jeito que as coisas estão caminhando são fruto daquilo que veio repetindo, vamos tentar plantar outra coisa? Para a gente colher outro resultado? Cíntia, por quê? Porque eu vou ter que me moldar ao jeito que ele fez? Não, não, não. É só porque você quer ser feliz. É só porque você quer ser leve. É só porque você não quer se estressar. Isso significa fazer vista grossa? Não. Isso significa saber exatamente o momento onde você vai falar de uma maneira que você vai se fazer entendida. É só sobre isso. É só sobre se fazer entendida. É só sobre trazer à tona o problema, não o teu sentimento sobre o problema, de uma maneira que ele não só não faça mais, como se arrependa e como mude. Escolha o momento exato para falar. Os homens, né, na sua maioria, chamaram de DR, né? Discutir relação. Não se trata de discutir relação. Quando se discute relação, é porque você está falando sobre o que você sente sobre o ato. Agora, quando você traz o ato à tona, você deixa bem claro que você sabe o que aconteceu e não gostou. Só que o teu tom de voz, a maneira com que você gesticula, a tua raiva ao expressar esse sentimento através da fala, isso vai falar muito mais sobre você do que sobre o ato dele. Então, o que você precisa numa condição de mulher organizada? Você vai colocar isso à tona com frieza, colocando os pontos certos a respeito daquilo que você não gosta.
daquilo que você não gostou. E outra, venha muito com argumento. Quando você traz argumento acerca do que aconteceu, você tira todo e qualquer álibi de passar como uma chata para ele. Não, você vai deixar muito claro que você não gostou dessa situação. Vou trazer para vocês um exemplo meu. Eu gosto sempre de partir disso, que é para que vocês entendam dentro de uma relação, dentro da minha antiga relação, o que chegou ao determinado fato. Eu vou abrir boa parte da minha vida para vocês aqui. Chegou um dado momento na minha relação que o meu ex-marido, ele tinha um transtorno de ansiedade. E com isso, a nossa vida sexual acabou pecando, certo? E aí, eu não sabia, ele conversando com um amigo dele, que trabalha numa farmácia, o cara falou o seguinte, ó, toma isso aqui. Não era nada para impotência, mas era um calmante para que ele ficasse bem e se concentrasse no que estava acontecendo ali, certo? Ele, na verdade, depois ele foi pro médico, foi descobrir tudo mais, ele estava com características, com sintomas de pensamento acelerado. Então, isso estava repercutindo tanto na nossa discussão, como na nossa vida, a dois, ok? Aí, o que aconteceu? Um amigo conversou com ele, e ele conversou com outro amigo. E chegou um dado momento que, ao invés de ele preparar todo o terreno, eu fiz tudo. Fiz um vinhozinho com queijinho, com não sei o quezinho, para preparar todo o terreno. Quando eu fui procurar, não estava lá. Eu já estudei toda a possibilidade, gente. Já estudei até a possibilidade de ter usado isso com uma outra pessoa e tudo mais. Mas não. Não, porque eu fui a fundo e descobri a história toda. Ele realmente pegou uma parte, uma parte da cartela desse remédio e deu para um amigo dele que estava na mesma situação que ele, ok? E naquele momento eu fiquei com muita raiva. Por quê? Porque eu fiz tudo para salvar a nossa relação, para saber como a nossa relação precisava desencadear e não para ele mal se ajudar ou nem se ajudou direito, mas quis ajudar um outro amigo, ou seja, para ele era muito mais importante ajudar um amigo do que nos ajudar, né? A gente estreitar a nossa relação ali enquanto casal. Então eu sentei com ele e eu falei a respeito do que aconteceu. E não de como eu me senti sobre o que aconteceu. Então uma comunicação eficiente entre o casal tem que trazer à tona o fato. Olha só, fulano. Poxa, o tempo inteiro teu amigo te aconselhou a tomar isso aqui. Eu tô esperando você tomar. O tempo passou, você não tomou. Você, ao invés de tomar, você quer beneficiar o teu amigo? Poxa, você tá vendo aqui? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu preparei isso, eu comprei isso. Eu coloquei as crianças para dormir X horário, esperando com que a gente tivesse o nosso momento. E aí? Aí você não tá preocupado com você. Você não tá preocupado comigo. Você não tá preocupado conosco. Você tá preocupado com uma terceira pessoa. Faz o seguinte, pega o restante da cartela e dá a ele. Eu mostrei raiva? Um pouco. Eu falei sobre o que eu sentia? Não. Eu falei que ele foi injusto? Não. Eu só falei sobre o ato. E a partir dali, bom, claro que não foi até o fim, né? A partir dali, até um certo momento, eu fiz uma greve para que ele entendesse o quanto isso me doeu. Então, falando a respeito disso e trazendo o meu exemplo para vocês, ficou claro de que casamento, ele é alicerçado em solução de problemas. Então a gente tem que trazer o problema à tona quando a gente vai querer resolver de alguma forma. O casamento, ele de fato, ele tem que ser levado como uma solução de problemas. Então você tem que trazer o problema à tona para que de fato você resolva. Claro que obviamente eu fui casada por 9 anos, eu sei que existem níveis. Tem problemas que sim, dá para resolver. Tem problemas que não dá para resolver, de fato, demanda um pouco mais de tempo. Tem problemas que a resolução tem que ser mesmo, né? Abrir a relação.
Eu cheguei num dado momento que a comunicação já não estava mais sendo eficiente, porque por mais que eu melhorasse os meus argumentos, por isso até que eu disse lá no início do vídeo que eu não quero que essa aula seja de caráter submisso, né? E sim de caráter inteligente, para que você torne essa comunicação eficiente, não para que você tenha razão em todos os casos. Tanto é que eu acabei me separando, e um dos pontos chaves da minha separação foi perceber que a minha comunicação a minha comunicação com ele, né? A nossa comunicação já estava cheia de ruídos. Ou seja, eu já tinha feito todas as estratégias, tom de voz, argumentos, explicando tudo o que eu julgava correto para nossa relação e o pior, né, na minha concepção, ele concordava, acreditava, validava o que eu dizia, mas não agia de fato. E aí a coisa começou a se perder. Era como se eu posso ser do jeito que eu sou, mesmo sabendo que o que eu estou fazendo é errado, porque eu tenho a Cíntia para cobrir o certo dentro das características do que ela julga certo. Entendeu? Vou dar um exemplo assim rápido, bem superficial. Eu trabalho com o mercado digital, eu acredito no empreendedorismo, eu acredito que o empreendedorismo é a chave para você furar a bolha, né, a bolha do sistema, que quer que você seja sempre funcionário, sempre empregado, sem contar o desenvolvimento pessoal. É a verdade? Não é a verdade, mas é o que eu acredito. Ele sabe que o que eu acredito era o suficiente para mudar a nossa história. Mas ele não, ele acreditava e validava o que eu fazia. Só que em alguns momentos ele me cortava pela raiz, justamente por saber que ele poderia agir do jeito que ele queria agir. Porque a minha disciplina faria com que algo de muito ruim não acontecesse ou até minimizasse, né, algo de muito ruim. Então, por exemplo, vale a pena eu não estudar? Tá tudo bem eu não estudar, a Cíntia estuda. Tá tudo bem eu não passar num concurso público, se a Cíntia estudar, ela vai passar. Então eu vi ali uma competição velada. Eu tenho até o meu canal, né, não sei se vocês sabem, um canal no YouTube, onde eu trago diversos assuntos como esse. Nem tô citando o meu ex-marido lá não, tô falando da competição velada num todo, né? Então segue lá, tá, no canal e procura esse vídeo lá, Competição Velada. Ele explica exatamente aquela pessoa que compete com você, mas não admite. Aquela pessoa que no fundo não faz nada para si e sim para competir com o outro, para se sentir superior de alguma forma. Então a minha comunicação, ela acabou falhando, a nossa comunicação acabou falhando justamente por isso. Chega um dado momento que você se cansa de não ser ouvida. Sabe? É muito ruim você não ter uma comunicação, ou você ter que ter dedos para falar com uma pessoa, você escolher a melhor hora para falar com uma... Peraí, você não errou. Foi o que eu disse lá no vídeo, né, no início desse vídeo, na verdade, né, na parte 1 desse vídeo. Né? Você não errou, sabe? Você vai escolher porque você quer viver a relação, você quer ficar bem, você quer resolver o problema de fato, mas não. Tem gente que é um catalisador de problemas. Tem gente que gosta de potencializar o problema, evidenciar o problema, certo? E a comunicação eficiente, ela veio para ser um solucionador de problemas, para ser um minimizador de problemas, né? Para você realmente não fazer com que os problemas se agravem de uma maneira que você leve essa vida a dois, ou para qualquer outra relação, né? Você leva essa vida numa boa, passando a sua mensagem, né? Com a sua postura, com o seu posicionamento ali. Não, não é o que eu quero fazer. O Carlos, eu não quero ser funcionária pública, eu quero empreender. Poxa, Cíntia, mas não dá para você trabalhar para fazer dinheiro, para ser funcionária pública, para trabalhar no digital de fato? Dá, então eu preciso de um caminho assim, assim, assim. Sabe, eu acho que é tão maduro, é tão tranquilo você poder passar a tua informação com alguém que você escolheu dividir a vida, formar uma família e vocês juntos caminhar para uma mesma direção, sabe? Acho que é muita maturidade você entender que você vive numa relação madura, certo? Então eu não sei se você está passando por isso, mas se estiver passando, procura ou calar ou falar a mesma coisa de uma outra maneira e sempre focando na resolução do problema e não no teu sentimento com relação a ele. Porque senão, se a pessoa estiver fazendo de propósito, ela vai fazer exatamente para te ferir, entendeu? Então traga sempre a questão à tona,
né? Uma vez a questão estando à tona, você sentindo, né, clareza de resolver o problema, você tende a ter um casamento muito mais duradouro ou ter de fato a certeza de quem você escolheu para a tua vida, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima aula.